corações, a começar pelo meu também. Mesmo, como é que estava no cartaz? Com a palavra as mulheres, né? Isso, com a palavra as mulheres. E hoje eu vim falar de uma mulher, como estava no cartaz, né? De Agar. Agar e aquele encontro maravilhoso. Um, não, dois. Lembrei agora do Jonathan, né? O meu sobrinho, quando era pequenininho, a gente falava que é um real ele, um, não, dois. Então, um encontro não, dois encontros, né? E eu coloquei que foram encontros com ressignificação, reestruturação e propósito. Que é tudo que a gente precisa. Antes de entrar no versículo, na passagem bíblica, eu gostaria só de contextualizar essa história, a história de Agar. Que de repente algum irmão aqui, não, algum visitante, né, não está familiarizado com a história. Agar era serva de Sara. Sara e Abraão eram idosos, não tinham filhos, porque Sara era estéril. Só que o anjo do Senhor apareceu para Abraão e fez uma promessa a ele. Disse que ele seria, que a sua descendência seria tão numerosa que não se poderia contar. Mas como assim? Se eles já eram idosos e a Sara era estéril. Aí a Sara teve uma brilhante ideia, só que não. Ela falou: Abraão, eu te dou a minha serva, você deita com ela e o filho que ela tiver será nosso filho. E aqui eu queria parar só um pouquinho para falar uma coisa para os irmãos. A gente tem que parar com a mania de tentar ajudar Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele tem um jeito de agir. Ele sabe a hora, como, com quem. A gente não precisa ficar ajudando. E a gente vê que na história, né, do Abraão, ele vive dando um jeitinho. Sai do meio da tua barriga. Ele vai lá, não, vou levar Ló junto. Ah, vai lá para Abimeleque. Tem que dar um jeitinho, senão posso morrer. Enfim, vocês lendo a história de Abraão, você vê que ele está sempre tentando dar um jeitinho de ajudar Deus, né? Abraão concorda com a ideia da esposa, deitou com Agar e Agar engravidou. Vamos ver o lado da Agar agora, de Agar. Escrava. E ela não era qualquer uma escrava, ela é egípcia, ou seja, era uma escrava valiosa. Mas se nós repararmos na história, o nome dela não é citado, só é citado pelo autor do livro. Mas na conversa entre Sara e Abraão, ela só é mencionada como serva. Então, ela, escrava, engravida do seu senhor, ela achou que poderia ter alguns privilégios, né? Bom, agora eu sou diferente, agora eu não sou uma escrava qualquer, eu não sou uma serva qualquer, eu estou grávida, e grávida do meu senhor. Então, ela passou a menosprezar a Sara. E agora a gente vai para a passagem bíblica, né? Fica em Gênesis 16, de 7 a 14. Quem quiser acompanhar, acompanha. Eu vou dar uma lida aqui para a gente acelerar. Quando ela começa a menosprezar Sara, Sara fica muito chateada. Imagina, já se sentiu humilhada por não ter filho. Aí vem e é desprezada por uma serva e ainda grávida do seu marido. Gente, imagina. Como que Sara ficou? Sara foi e reclamou com Abraão e Abraão falou assim: olha, a escrava é sua, faça dela o que você quiser. Em algumas versões fala que Sara afligiu Agar. Em outras versões fala que a Sara maltratou Agar. Eu só sei que a coisa foi tão intensa que Agar não resistiu e fugiu. E aí a gente vai ter o primeiro encontro marcante. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a sua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será.
E eis que concebeste e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Pulando para o 13, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Que encontro! Com certeza, a Sara, a Agar, ela estava longe da sua terra, do seu povo, da sua família. E depois de muitos anos, eu acho que foi a primeira vez que ela é chamada pelo seu nome, Agar. O que eu tiro com isso? Nesse encontro, a primeira coisa que o anjo do Senhor fez foi restaurar a identidade de Agar. Agora, ela não era mais uma serva, ela não era somente a escrava. Agora, ela viu, ela ganhou o nome, ela restituiu o nome dela, Agar. Ela já não sentia mais sozinha. Ela falou: Tu és o Deus que me vê. O Deus que não era de origem dela. Porque como ela era egípcia, no Egito a gente sabe que tinham vários deuses. Então ela ouvia as orações de Abraão, ouvia falar desse Deus. Agora esse Deus a vê. Então vamos falar dessa identidade restaurada. Pode deixar que eu não vou falar de novo, né, pastor, de identidade. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei só sobre identidade. Então, hoje eu não vou falar diretamente da identidade. Eu vou perguntar por que é tão difícil nós vivermos a identidade que Cristo nos deu. Cada um aqui, com certeza, teve um encontro com o Senhor. E esse encontro gera uma identidade. Peguei uma identidade nova. Eis que as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Por que é tão difícil viver, sabe, essa nova identidade? O cérebro explica. Vamos lá para a neurociência. O nosso cérebro, ele foi programado, uma programação primária, sobrevivência. E para sobrevivência, a gente precisa ter algumas decisões. As decisões são tomadas aqui pelo córtex frontal. Aqui o córtex frontal ele é responsável por planejamento, organização, análise da situação e depois disso você toma uma decisão. E essa decisão é baseada também na parte límbica do nosso cérebro, que é das emoções. Então ele faz um equilíbrio entre as emoções, as memórias, esse planejamento, essa organização e toma uma decisão. Com base em quê? Ele faz um equilíbrio. O cérebro ele tenta maximizar os benefícios e minimizar as perdas. Entenderam? Até aqui entenderam? Então, com essa base, né, eu vou ter que aumentar todos os meus benefícios e diminuir o máximo possível os meus danos. Com base nisso, o cérebro toma a decisão. Então, voltando à pergunta, por que é tão difícil a gente viver a nova identidade de Cristo? Vou dar alguns exemplos aqui bíblicos. Melhor é dar do que receber. Os últimos serão os primeiros. Para ser forte, reconheça a sua fraqueza. Para viver, é preciso morrer. Para ser exaltado, humilha-se. Para vencer, ame os seus inimigos. Para receber, é melhor que dê primeiro. Para ser o maior, torna-se servo. Para encontrar descanso, carregue o jugo. Para obter vitória, aceite a cruz. Se alguém te bater numa face, vira outra face. Se alguém te pedir a capa, dê-lhe também a túnica. Alguém viu alguma vantagem aqui para o cérebro reconhecer? Entendem por que é difícil nós vivermos a identidade de Cristo? O seu cérebro não consegue, pelos meios racionais, dentro da cultura que a gente vive,
que a gente cresce e todas essas informações vão sendo computadas no nosso cérebro. Então ele para e avalia isso, fala, não, eu vou viver de rótulo, eu sou cristão, porque agora é até moda. Agora, viver a identidade que Cristo nos deu é muito difícil. Mas eu lembro de Paulo. O que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. O que é preciso então fazer? Já ouviram falar em metanoia? Uma mudança de mente. Vocês precisam, na prática, no cotidiano, a reprogramar a mente de vocês. A começar a olhar com outros olhos, ensinar para o seu cérebro um novo caminho. A gente vê no computador logaritmos. Então, se você ficar uns minutinhos a mais assistindo alguma coisa, já era. Vai vir uma avalanche de informações daquele respeito. O nosso cérebro também trabalha por logaritmo. Aquilo que você empenha a sua atenção, a sua dedicação, é aquilo que ele vai ficar trazendo como verdade na sua vida. Então, se eu fico inserida num ambiente tóxico, se eu começo, a gente tem aquela célula espelho que eu falei daquela vez. Então, se eu me cerco de pessoas que não têm a identidade, nem buscam a identidade de Cristo, você acha que o seu cérebro vai buscar o quê? Então, a primeira coisa que eu queria deixar com vocês, vamos trabalhar a metanoia. Vamos reprogramar nossa mente para verdadeiramente vivermos a identidade de Cristo e não nos deixar levar pelas vantagens que o nosso cérebro precisa. Com isso, a gente vai construir uma nova identidade moldada em Deus. Vida eterna a vida eterna é a nossa maior recompensa. E é isso que a gente tem que mostrar para o nosso cérebro. Depois vem a reestruturação. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Agar responde, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Ponto. Vou voltar para a pergunta. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse, venho fugida da face da minha senhora. Ela respondeu para onde ela vai? Totalmente desestruturada. Primeiro que ela era serva. Como serva, ela não tinha, ela era a extensão do corpo de Sarai. Então ela fazia ou ela ia aonde a Sara quisesse, ou não pudesse ir, ela que tinha que fazer. Então ela era um objeto, ela era manipulada, então ela não tinha estrutura. A vida dela era uma vida sem estrutura. Sem destino, ela saiu atordoada, movida por um desespero. E a segunda coisa que o anjo quis fazer, reestruturar a vida dela. Como? Então disse o anjo do Senhor, volte para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Em outras versões, obedeça a sua senhora. Os nossos planos, os planos do Senhor são mais altos do que os nossos, né? E às vezes dói quando ele fala, volta, volta. Nessa noite eu queria perguntar isso para os irmãos, para as irmãs, para os irmãos também. Para onde você tem que voltar? E o engraçado é que vocês vão voltar para onde vocês não saíram, né? De fato, vocês não fugiram como Agar fugiu. Mas às vezes o Senhor quer que você volte para a sua família. Não apenas com a presença, mas com emoções. Às vezes o Senhor quer que você volte para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para o seu trabalho, para a sua casa. Porque a gente tende a terceirizar a culpa. Não, eu só não estou feliz porque essa família não é a família que eu tinha pedido a Deus. Esse marido foi propaganda enganosa. Porque no namoro, no noivado, não era assim. Então eu só não sou feliz porque eu tenho esse marido.
Olha a minha casa. Não é essa a casa. Eu queria uma casa melhor. Como ser feliz dentro de uma casa dessa? E esse emprego, esse trabalho, esse patrão, esse chefe, como ser feliz aqui? Nessa noite o Senhor está falando para você, volte. Volte, obedeça, se humilhe, se sujeite, porque é isso que você tem na mão. O Senhor quer te botar numa nova casa, quer te botar num novo emprego, amém. Mas primeiro, você tem que cumprir o teu propósito aonde você está. Primeiro, você tem que vivenciar com fidelidade, com amor, aonde você está. Quer um emprego melhor? Ame, seja fiel ao que você está hoje. Quer uma casa melhor? Ame, valorize, cuide da que você tem hoje. A gente tende a arrumar a casa, enfeitar. O pastor vai lá na sua casa terça-feira. Você vai fazer o quê? Gente, corre! E limpa, e faz aquilo, faz aquilo, comida. Só que, amados, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está na sua casa todos os dias. Então, a sua casa não pode estar de qualquer maneira. Você tem que cuidar, você tem que amar, porque é essa casa que está te abrigando, está cuidando de você, está te protegendo, você se sente abrigada. Então, você tem que cuidar dela. Volte. Volte a amar, volte a olhar sua casa de uma forma diferente. Volte para a igreja. Não esteja aqui apenas no corpo, para cumprir uma obrigação, para se sentir aliviado. Estou indo. Volte para a tua igreja. Volte para cá. Ame aqui a sua igreja. Trabalhe. Se sujeite ao seu pastor. Ame o seu pastor. Aqui é a casa do Senhor e o Senhor instituiu o pastor Márcio como teu pastor. Volte, ame, se sujeite, valorize, porque Deus está presente em todas as áreas da sua vida. Não, aqui na igreja tá, mas sair não tô. Não, valorize o que Deus colocou na tua mão. Foi fácil para H voltar? Não. Imagina, os escravos, fujões, tinham punições. Então, se estava ruim antes dela sair, quando ela voltou, deve ter piorado. Mas ela se sujeitou. Ela voltou. Ela se humilhou. E o nome dela cessa aí no capítulo 16 e depois volta no 21. Mas antes de sair do 16, aconteceu mais um fator. O anjo do Senhor deu um propósito para ela. Ela saiu, como minha avó dizia, né, sem eira nem beira. O Senhor ressignificou a vida dela, chamando ela pelo nome. O Senhor reestruturou a vida dela. E o Senhor deu um propósito. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Eis que concebestes e darás luz a um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. O filósofo Nietzsche escreveu que quem tem um porquê suporta qualquer como. Agora a Agar tinha um porquê. Ela estava grávida, nasceria um menino, ela botaria o nome de Ismael e o Senhor multiplicaria a descendência de Ismael. Ela tinha um propósito. E você? Qual o teu propósito? Todos os dias, quando você acorda, por que você acorda? O que você está construindo da sua vida? Qual o propósito, sonhos, planejamentos? O que você tem feito? O que você tem buscado do Senhor? Não tem como a gente viver por viver. Acordou, cumpriu as obrigações do dia, chega à noite, dormiu de novo. Isso não é viver. Isso não é viver a vida plena que Cristo veio para te dar. Isso é sobreviver. E Cristo não veio aqui para que você apenas sobrevivesse. Ele veio para te dar vida. E vida em abundância. Então, vive essa vida em abundância. Depois de ter
a identidade reconstruída, depois de ter a sua vida reestruturada, depois de ganhar um propósito, Agar volta. O nome dela não é falado mais, depois volta no capítulo 21. Por quê? As coisas melhoraram? Não. As coisas podem piorar. E pioraram. Sara, nesse período, Sara engravida, tem Isaac, Isaac desmama, Abraão faz uma festa, e Sara viu o Ismael, filho de Agar, rindo com Isaac. Em algumas versões, pode ser ali também brincando com Isaac. E aquilo dali mexeu muito com ela. Não, eu não quero o filho da escrava junto, herdando junto com o meu filho. Chegou para Abraão e falou, Abraão, despede ela e essa criança. Abraão ficou muito temeroso porque era filho dele. Mas o Senhor fala, não, pode dispensar. Pode dispensar que eu farei dele também uma grande nação. Bom, então Abraão ficou um pouco mais tranquilo, eu posso dispensar. Pegou um odre com água, pegou um pedaço de pão, pegou um pão, botou no ombro de Agar, pegou o menino e falou, podem ir. Gente, mas poder ir é para o deserto. Abraão tinha condições de botar um camelo, que esse camelo daria para pôr mais quantidade de água, mais pães. Abraão teria condições de mandar uma pessoa junto para ajudar, sabendo que ali era o filho dele que estava ali. Mas não. Abraão, conversando hoje com meu marido, ele falou assim, Cristiane, do jeito que Abraão gostava de dar jeitinho nas coisas, de repente ele deu pouca água e pouco pão na esperança dela voltar. Tipo, ele cumpriu minha obrigação, dispensei. Se ela voltou, a culpa não é minha. Porque é a única explicação. Porque um odre d'água e um pão para os dois atravessarem um deserto. Agar foi. A água acabou. Vamos ser sinceras, as mães aqui. Vocês acham que a Sara bebeu o mesmo tanto de água que o Ismael? Deve ter bebido o mínimo possível para conseguir se manter de pé e dar suporte para o filho. Você acha que ela comeu pão na mesma proporção que Ismael comeu? Não come. A mãe não come. Primeiro que a preocupação já entala. Segundo, que como que você vai tirar da boca do seu filho e comer? Então, se para o Ismael estava ruim, para ela estava pior. Eu acho que o que sustentava ela é ter que cuidar do filho. Mas quando ela viu que o filho já estava morrendo, ela colocou o filho debaixo de um arbusto e se distanciou para não ver o filho morrer. A gente passa por dificuldades, independente da nossa vida. A gente pode estar nos pés de Cristo, sabe? A gente pode estar... Mas a gente passa por dificuldades. Tem 7 meses, 8, que eu enterrei o meu irmão. Meu irmão foi no culto na quarta-feira, bem. Na quinta-feira, ele foi para o culto instituído por ele e por meu pai na empresa. Quando terminou o culto, ele começou a sentir muita dor de cabeça, desmaiou, e dali ele já foi para o Senhor. O corpo ainda estava, os órgãos ainda estavam funcionando, mas meu irmão teve morte cerebral. Que momento complicado que a gente passou. Eu falei assim, o tempo que eu fiquei lá no Rio, pastor, eu acho que valeu mais do que qualquer doutorado, porque coube a mim ir preparando os meus pais para a morte do meu irmão, para falar que o meu irmão estava morto. Como preparar um pai... E a gente falava que meu irmão era o chaveirinho do meu pai, porque eles só trabalhando junto na mesma empresa foram 30 anos. Todos os dias indo junto para o trabalho, almoçando junto, voltando junto, tirando férias junto. Como falar para esse pai que todos os dias, manda uma mensagem profética para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, para amigos.
como se fosse a primeira vez ou como se fosse a última. Meu pai manda uma mensagem, gente, é a coisa mais linda que se vê, sabe? Minha filha, eu acredito em tudo, eu tomo posse. Minha filha, você é a coisa mais linda do mundo, você é maravilhosa, você é uma excelente profissional, o Senhor vai te abençoar. Isso ele fazia para todo mundo. De repente, quando meu pai recebe a notícia, meu pai chorando fala: onde que eu errei na cobertura de oração? Foi muito difícil. Foi um período muito difícil. E nesse momento, quando o nosso cérebro, as nossas emoções, tenta nos desviar, tenta inverter a situação, vocês precisam ter sempre a palavra, uma profecia, vocês precisam se agarrar em alguma coisa. Vocês não podem esquecer nunca que vocês têm um pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu me agarrei à certeza de que Deus é bom. Porque naquele momento nada fazia sentido para mim. Nada. Mas eu falei, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Cada vez que meu coração tentava me enganar, cada vez que minha mente tentava desviar alguma informação que eu já tinha, eu lembrava, meu Deus é bom. Naquele momento, nada fazia sentido para Agar. Ela voltou, ela obedeceu. Como que isso pode estar acontecendo? Cadê? Que Deus é esse? Que Deus é esse que me viu e que agora me abandonou? Meu filho está ali, morrendo. A boca dela devia de estar seca, muito seca, mas nos seus olhos ainda tinham lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou aos pés do Senhor? E o Senhor vem para um segundo encontro com ela. E nesse encontro, ele pergunta, Agai, por que você está aflita? Ela deixou o filho para morrer. Mas o anjo ainda pergunta, Agar, por que você está aflita? E o Senhor abriu os olhos de Agar. E ela viu uma fonte. No primeiro encontro, ela deu o nome ao Senhor. E foi a primeira vez que o Senhor, que Deus recebeu um nome, né? Tu és o Deus que me vê. No segundo encontro, o Senhor quis que ela visse. Que ela abrisse os olhos e visse a fonte. O que você está precisando ver? O que você precisa pedir ao Senhor? Senhor, abre meus olhos, eu estou precisando ver. Nesse momento que eu passei, eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida, eu precisava ver que o Senhor era bom. Porque eu não entendia o propósito, eu não entendia. E era isso que eu falava, Senhor, eu não entendo os teus caminhos, eu só sei que o Senhor é bom. Eu só sei que o Senhor é bom. E você? Para que você tenha a identidade que Cristo te deu, para que a sua vida seja reconstruída, o que você precisa estar vendo? Aonde, em que área que você precisa que o Senhor abra os seus olhos para que você veja que Ele é bom, que Ele é o teu pastor, que nada vai te faltar, que as vantagens desse mundo não quer dizer nada com a glória que está separada para você. Aonde os seus olhos, em que área que os seus olhos precisam ser abertos? Nós não precisamos, não queremos passar por momentos difíceis. Mas, às vezes, ele é importante justamente para isso. Para acordar. É como se fosse um choque que o nosso cérebro tivesse que tomar. Vocês sabiam que, para o nosso cérebro continuar saudável, ele precisa de alguns choques? Tipo, acabou de tomar aquele banho quentinho, vai lá e bota para uma ducha fria. Sabe? Dá aquele... Aquilo dali é ótimo para o nosso cérebro. E, às vezes, Deus também precisa fazer isso para dar um desperte na gente. Mas que a gente possa, primeiro, aceitar, vivenciar, tirar o rótulo de cristão e ter uma vida de cristão, para poder exalar o bom perfume de Cristo. A gente precisa saber que a nossa vida não precisa ser no automático. A gente precisa ter uma estrutura, amar aquilo que nós temos e ter um propósito de vida. Saber por que você está acordando, por que você está vivendo, por que você está fazendo as coisas e não entrar no automático. E para isso a gente precisa abrir os nossos olhos.
e ver. Valorizar aquilo que tem. Ver o que você quer, porque o Senhor quer que a gente vá além. Porque as pessoas estão vendo Ele refletindo através de nós. Então o Senhor não quer que você fique na mesmice. Ele quer que você vá além. Viva a vida plena, a vida abundante que o Filho dele morreu para que você tivesse. Amém? Que o Senhor venha estar completando essa palavra no coração de cada um de vocês. Senhor Deus, bendito Pai, obrigada por essa oportunidade, Senhor. Senhor, imprime em nós, tatue em nossa alma a sua identidade para que a gente não venha esquecer. Que a gente não venha esquecer que nós fomos separados, selados, somos amados. Senhor, somos filhos do Senhor. Que possamos viver como filhos do Rei. Senhor, reestrutura a nossa vida. Senhor, mexe, ó Pai, na nossa mente, no nosso coração, de forma que a gente possa valorizar aquilo que o Senhor já nos tem dado, Pai. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, nos dê um propósito para qual viver. Resplandecer a sua luz, ser testemunhos do Senhor, indo, pregando o teu evangelho, é o nosso propósito maior. E nós possamos fazer isso na faculdade, no trabalho, em casa, na rua. Que esse seja o nosso primordial, o nosso principal propósito, Pai. E nunca deixe os nossos olhos cerrados. Sempre abre os nossos olhos para que a gente possa ver quão maravilhoso é te servir, te adorar e te bendizer, mesmo nos momentos de dificuldades. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.